Shabbat Shalom a todos os irmãos. O tema da Drashá, da mensagem dessa semana para os nossos corações é: escolha amar e não rejeitar. Escolha amar e não rejeitar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, pedindo a Ti e suplicando a Ti, ó Pai, que fale conosco neste dia. Nós carecemos, Pai, do Teu falar, do Teu instruir. Nós carecemos, Pai, de aprender. Ajuda-nos, ó Hashem, a sermos corretos diante do Senhor, a recebermos tudo aquilo que o Senhor deseja nos revelar, a aprender, Pai, e termos forças para obedecer ao Senhor. Fale conosco, ajuda-me a passar esta mensagem, tudo aquilo que o Senhor me ministrou, para que cada um, Pai, possa receber a sua porção neste dia, para a sua vida. É o que eu te peço, Pai, humildemente. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Escolha amar e não rejeitar. Irmãos, Hashem, o nosso Criador, Ele formou o homem para que ele pudesse crescer, se desenvolver, tendo um caráter, uma personalidade sadia, correta aos seus olhos, através da obediência aos princípios estabelecidos por Ele. E assim, irmãos, o homem e toda a humanidade, obedecendo ao Senhor, aos seus princípios, pudesse desfrutar do seu amor. Desfrutar do amor de Hashem em toda a sua plenitude. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16 ao 19, diz: oro para que dos tesouros de sua glória Ele lhes fortaleça o interior com seu espírito, para que o Messias possa viver em seu coração por meio da confiança de vocês. Também oro para que sejam enraizados e fundamentados no amor, de forma que, com todo o povo de Hashem, recebam o poder para entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Messias. Sim, conhecer esse amor, e mesmo que ele esteja além do conhecimento, que vocês sejam cheios dele, em toda a plenitude de Hashem. Todo ser humano, irmãos, todo ser humano foi feito com a capacidade de amar e ser amado. E todos nós temos uma necessidade de sentir, receber amor. Porque Hashem mesmo, Ele é amor. Ele é a fonte do amor. Portanto, é natural que aqueles que foram formados pelo amor possuam a capacidade de amar e a capacidade de se permitirem serem amados. Hashem estabeleceu o amor como base dos relacionamentos entre Ele e os homens a seus semelhantes. Dentre as necessidades básicas para um desenvolvimento sadio de uma pessoa, essa personalidade de cada um, estão o amor, a aceitação e a compreensão. Quando o amor, portanto, quando Hashem, que é a base de tudo através de Yeshua, é negado, ou seja, rejeitado, profundas carências, feridas e raízes de rejeição ganham força para brotar dentro de uma pessoa. O amor, ele gera segurança. A aceitação gera a confiança e a compreensão traz à vida o bem-estar, alegria e contentamento. Quando, irmãos, vem a rejeição, que é a negação de tudo isto, o mundo interior de uma pessoa é desestruturado. E então surgem falhas de personalidade. É como se a pessoa se tornasse manco, se faltasse algo.
faltasse uma parte em sua personalidade. Com isso, vem a incapacidade de amar e, consequentemente, de receber o amor. E neste ponto, irmãos, nesta condição, o adversário, o inimigo de nossas almas, pode ganhar campo, pois já sabemos que o seu objetivo é nos destruir. E ele vai procurar aproveitar todas as oportunidades que ele tiver. E isto, irmãos, pode desencadear situações que resultam ou resultaram em marcas, feridas no interior de uma pessoa. E nós também já sabemos que o grau de ferida depende da importância, da proximidade afetiva daquele que nos fere. Quais as pessoas mais próximas de você hoje? Quais as pessoas que estão mais próximas do seu coração, do seu íntimo? São pais, é o cônjuge, filhos, irmãos no Mashiach. Você sabe quem são aqueles que são próximos de você, te conhecem melhor, aqueles que você permitiu que se aproximassem de você. E nós devemos saber, irmãos, que as maiores feridas é um risco que nós corremos. Elas podem serem feitas por essas pessoas. Como foi dito, pelo grau de proximidade que nós temos com essas pessoas. Por causa da importância que essas pessoas ocupam em nosso coração. Por isso, irmãos, é muito importante que nós tenhamos a consciência e a sinceridade para com o Eterno e para com cada uma das pessoas que nos permitiram se aproximar delas. Nós devemos ter esta responsabilidade para não fazermos o mesmo que aqueles homens ali da rebelião, com Korah e todos aqueles que se juntaram a ele fizeram. Pessoas que rejeitaram o amor que recebiam. E, meus irmãos, quem de nós aqui já não sofreu algum tipo de marca, alguma ferida, ou até mesmo tem uma cicatriz dentro de si por alguém que a machucou? Quem de nós já não passou por alguma situação de rejeição? Mas hoje, irmãos, o Senhor nos concede a oportunidade de sermos curados. E não somente isto, poder repassar também, transmitir todo o amor que nós temos recebido dele. Bamidbar 16, 8 a 11, Números 16, 8 a 11. Moshe disse a Korah: ouçam aqui, filhos de Levi. É insignificante para vocês que o Elohim de Israel os tenha separado da comunidade de Israel para se aproximarem dele, realizarem o trabalho no tabernáculo de Adonai e permanecerem diante da comunidade servindo a ele? Ele aproximou você e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, para perto com você. Agora você também deseja o ofício de Kohen. É por isso que você e seu grupo se uniram contra Adonai. Afinal, o que é Aharon, para que vocês se queixem dele? Irmãos, o Senhor tem permitido que nós nos aproximemos dele. Ele tem se revelado a nós. Nós não somos melhores do que ninguém, mas a partir do momento que nós sentimos o desejo de conhecê-lo, de fazer o que é correto aos olhos dele, de aprender a servi-lo, ele tem se dado a conhecer e assim permitido que eu e você nos aproximemos dele. Vejam o que Moshe disse a esses homens, a Korah. O Senhor permitiu que todos esses homens que já trabalhavam no tabernáculo se aproximassem dele. E eu e você também devemos ter esta
responsabilidade de saber que o Senhor tem permitido que nós nos aproximemos dele, para não feri-lo, não magoá-lo. Nós vemos no versículo 7 deste mesmo capítulo 16 que estes homens se valorizavam muito, se apoiavam no seu intelecto, no seu entendimento, na sua própria sabedoria, e eles viram na oportunidade de se aproximar de Hashem, de aprender os ofícios, para dominar sobre o povo, instituir uma nova liderança, a sua própria forma e a sua própria forma de servir a Hashem. Homens que se tornaram cegos, foram contaminados pelos seus desejos. Estes homens, irmãos, estes homens permitiram que entrasse contaminação através dos seus olhos, através da ganância, de inveja, e contaminaram seus corações. Eles tinham interesse no poder. Eles não estavam, vejam que eles não estavam preocupados e muito menos ocupados em serem o melhor possível para Moshe e Aharon, para Hashem, ajudando ali Moshe e Aharon em todo aquele trabalho, a qual tinha sido confiado a eles também. Percebam os irmãos que quando uma pessoa ela não ama, o relacionamento dela com uma outra pessoa, não, a base do relacionamento dela não é o amor. Então essa pessoa rejeita, ela acusa, ela julga e cobra, como está escrito no capítulo 16 de Bamidbar, versículo 3. Eles se reuniram contra Moshe e Aharon e disseram-lhes: vocês, olha o que eles dizem, vocês se valorizam em demasia. Afinal, toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da congregação de Hashem? Percebam, irmãos, a maneira que as pessoas que não amam falam. A maneira com que a pessoa fala, a pessoa que tem um interesse, o relacionamento que ela tem com uma outra pessoa, o interesse dela não é o amor, não é amar, não é edificar, não é ajudar. São outras coisas. Eu estou compartilhando isso com os irmãos porque qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Para que nós não sejamos enganados pelo nosso coração. Perceba como são as palavras, o raciocínio da pessoa. Quem ama, irmãos, ele não cobra, como nós dissemos, não acusa, não julga e não rejeita se rebelando contra alguém, principalmente sendo alguém uma autoridade. E quando digo isto, irmãos, nós podemos pensar apenas numa congregação, diante de irmãos e liderança, mas isto começa dentro da nossa casa. Como começa dentro da nossa casa? Antes de compartilhar isso com vocês, se lembre de Melech Davi. Melech Davi, mesmo com toda a perseguição de Shaul, não ousou se levantar contra ele. Porque Davi, irmãos, amava Shaul de verdade. Um homem que queria matá-lo. Davi não somente tinha o temor de levantar um dedo contra aquele homem, mas Davi o amava. E o Senhor nos chama para nós amarmos, mas não amarmos apenas aqueles que nos amam, porque é fácil. E voltando, quando eu disse que essa questão de nós nos levantarmos contra uma autoridade começa dentro da nossa casa. Pode começar entre pais e filhos, entre um cônjuge, esposa contra esposo, ou até mesmo um esposo que rejeita um conselho do Senhor através da sua esposa. Entendam os irmãos que nós podemos rejeitar o Senhor rejeitando o nosso próximo.
que está dentro da nossa casa. Podendo rejeitar uma palavra, podendo rejeitar um conselho, nós precisamos refletir sobre em que está estruturado, no que está estruturado, fundamentado cada um dos nossos relacionamentos. E quando eu digo isso, irmãos, eu olho para cada um de vocês e olho para dentro de mim, no meu relacionamento para com cada um dos meus irmãos. E o meu relacionamento com cada um dos meus irmãos tem que estar fundamentado, estruturado no amor. Eu não posso ter um outro interesse ao me aproximar ou permitir que um irmão se aproxime de mim que não seja o amor. Porque dependendo do intuito, do interesse deste relacionamento, dentre ambas as partes, dentre ambos os lados, não haverão bons frutos, boas experiências, não haverá alegria, muito menos paz. Mas sim frustrações, tristezas, mágoas, descontentamento e rejeição. Rejeição um para com o outro, que resulta no que, irmãos? Em afastamento, desunião. E nós podemos observar que as pessoas sobre a terra estão assim. Elas não querem amar, as pessoas têm medo de amar porque amar dói. Amar dói. Amar, irmãos, muitas vezes dá trabalho. É uma escolha. Quantas pessoas não querem ter trabalho? Mas o Senhor nos chama para trabalhar com Ele. E a possibilidade, irmãos, deste relacionamento que tem qualquer outro desejo que não seja um amor, não vai durar. Não vai subsistir. E mesmo que dure por um momento, não será um relacionamento sadio para ambos, não será perfeito. Não será perfeito, não será um relacionamento, mas será um relacionamento manco, que falta. Vamos analisar isso de uma outra forma. Todo relacionamento que não estiver estruturado, fundamentado no amor, não é perfeito. Não é perfeito. Não tem como um relacionamento ser perfeito se não estiver fundamentado no amor. E mesmo que possamos pensar como pode existir um relacionamento perfeito se nós somos imperfeitos? Se o amor, se Hashem estiver em nós, então nós amaremos corretamente. E este amor irá se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, porque Ele é perfeito. E se nós deixarmos este amor fluir dentro de nós, nós não vamos olhar para as imperfeições, as falhas do nosso irmão, mas quando olharmos para o nosso próximo, nós vamos tentar ajudar a suprir aquela falta, aquela necessidade, em amor. E é dito, irmãos, que quem não recebe ou não recebeu amor não sabe amar e nem ser amado. Mas quando uma pessoa permite ser amada, se dá início então ao processo de cura. E essa pessoa começa a receber, ser cheia da presença do amor de Hashem, que até então vivia no passado, no fracasso. Então, irmãos, essa pessoa, ao invés de viver no fracasso, no passado, por causa de experiências passadas, usará estas experiências para compreender e ajudar, trazendo cura para aqueles que estão com uma necessidade de cura.
E às vezes, irmãos, nós podemos até nos frustrar pelo fato de não vermos um resultado positivo de todo o nosso empenho em tentar ajudar, em dar amor. E eu notei que podem existir dois motivos para isso. Primeiro, a pessoa pode não se permitir ser amada. E você tem ali um esforço para amar, para ajudar, mas o outro lado não se permite ser amado. Existe a nossa escolha de ajudar, de amar, e também existe a escolha do outro lado da outra pessoa de se permitir ser amada, de receber. E essa pessoa acaba rejeitando. E como eu já disse, qualquer um de nós podemos fazer isso, irmãos. Por isso nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ficar atentos. Quando nós pedimos uma ajuda, um aconselhamento, e nós recebemos conselhos, recebemos uma palavra, nós recebemos uma oração, nós recebemos um ombro, nós recebemos atenção. Mas após isso, ao invés de nós recebermos, analisarmos aquilo que nós ouvimos, nós preferimos seguir no nosso próprio caminho, no nosso próprio jeito, confiando no nosso próprio intelecto, e nós continuamos da mesma forma, rejeitando aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição. Então nós podemos também rejeitar, não se permitir ser amados. Na Haftará dessa semana, quando nós lemos, o povo também rejeitou Hashem. O povo também rejeitou Hashem ali, pedindo um rei. Após eles começarem a ser perseguidos, eles pediram um rei. Foram até Shemuel e disseram: olha, nós queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei para nós. E Rosh Caio leu para nós aqui. Depois eles viram que eles pecaram contra o Senhor e uma grande tristeza veio sobre eles. Eles viram que eles, além de todos os pecados, eles ainda fizeram mais aquele pecado, rejeitando o próprio Eterno, pedindo um rei, após o quê? O início de uma perseguição, problemas, angústias. E nós também podemos fazer isso, irmãos. Escolher reis para nós, instituir reis para que nos governem, rejeitando o Senhor. Como isto? Quando nós arrumamos todo tipo de desculpa, irmãos, para não obedecer às instruções do Senhor. Quando nós arrumamos todo tipo de licença para não fazer a vontade dEle, para não dar ouvidos àquilo que Ele tem falado, àquilo que Ele tem nos ensinado. É porque eu não posso isso, porque eu não consigo, é porque isso é muito difícil para mim. Ah, é porque eu estou assim, é porque eu estou assado. E assim nós vamos instituindo reis dentro de nós que nos governam. Às vezes o Senhor pode falar conosco, trazendo uma instrução que para nós é difícil, é dura. Mas o que nós podemos fazer? O Senhor quer o nosso bem, Ele nos ama. E aí nós o rejeitamos, porque nós dizemos que é muito difícil, que nós não podemos, que nós não conseguimos, que desta forma nós não queremos. Eu vou esperar mais um pouco. Então nós continuamos sendo perseguidos, continuamos sofrendo aquilo que o Senhor não tem para nós sofrermos, porque nós rejeitamos o Senhor, rejeitamos o seu amor. E eu repito, isso pode começar dentro da nossa casa, com aqueles que vivem conosco. Nós podemos estar rejeitando o Senhor quando rejeitamos uma simples palavra de uma pessoa que vive conosco, dentro da nossa casa. Nós podemos rejeitar o Eterno, irmãos, com uma palavra de uma criança, ou com uma palavra de uma pessoa que aos nossos olhos é simples. Nós podemos rejeitar o Senhor. E o Senhor está oferecendo o amor dEle para mim e para você, através dessas vidas. O segundo motivo, irmãos, é o fato de nós decidirmos amar
mas amarmos da forma errada. Nós podemos amar da forma errada. Nós podemos, sim, com um coração sincero, nos dedicar em amar. Mas podemos fazer isso de uma forma errada. Irmãos, as pessoas que de alguma forma elas nos amaram, pessoas do nosso passado que passaram em nossa vida, pessoas que deveriam nos amar, pessoas que nos criaram, pessoas que nós tivemos um relacionamento, que nos amam. Elas amaram da forma delas, aquilo que elas receberam. Elas procuraram fazer o melhor. Entenda isso. Delas. Mas entendo, irmãos, que se não for pelo Eterno, nós não sabemos amar da forma correta. E assim, irmãos, pessoas estão em seus relacionamentos, anos e anos, e isso vai se passando, porque aprendem errado. Não é porque querem fazer errado. Procuram fazer o seu melhor. E assim, irmãos, a grande maioria das famílias e até mesmo muitas congregações vivem totalmente carentes de amor. Mas nós não somos carentes aqui, irmãos. E eu louvo o Senhor porque neste lugar nós temos recebido o amor de Hashem. Por isso nós precisamos ter a consciência de não rejeitar este amor que tem sido entregue a mim e a você. E repassar o que nós temos recebido. Nós já aprendemos, irmãos, que a presença de Hashem, ela está sendo removida da terra. Porque as pessoas não amam, não querem amar. E o têm rejeitado, vivendo uma vida unicamente religiosa. Pessoas que estão vazias por não quererem amar. E quando tentam, como eu disse, fazem da forma errada. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz: posso falar a língua dos homens até de Malahim, mas se me faltar amor, tornei-me apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Mas Hashem não tem isso para mim e para você. Aliás, Ele não tem isso para ninguém, irmãos. E hoje está sendo dada a oportunidade de aprendermos como amar. Amar corretamente. E não mais rejeitar um ao outro. Não mais rejeitar o Eterno e o nosso Mestre Yeshua. Eu particularmente, irmãos, gosto muito deste texto de 1 Coríntios capítulo 13. Que nos ensina como amar. E não somente isso, nos revela a essência de Hashem. Gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4, que diz: prestem atenção, o amor é paciente e bondoso, não é ciumento nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente, nem mantém um registro dos erros, O amor não tripudia, ou seja, não despreza, não humilha sobre o pecado das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera e sempre tolera. Nós deveríamos fazer, irmãos, deste texto uma lição diária. Caso realmente desejemos ter a presença de Hashem habitando em nós. Amar corretamente e ter a presença do Senhor em nós. Que os irmãos possam ter o entendimento que quando nós pedimos a Hashem para sermos cheios da Ruach, nós estamos dizendo que queremos estar cheios de seu amor. Mas quando nos é dada a oportunidade de escolher amar, nós podemos não querer. Como eu disse, porque pode dar trabalho, pode ser difícil. Nós podemos fazer isso. Assim, irmãos, nós pedimos para ser cheios da Ruach.
Nós dizemos que queremos ter a presença do Senhor, mas fica difícil de recebermos a Ruach em sua totalidade, da forma que Hashem tem para cada um de nós. Nós sabemos, irmãos, já sabemos da importância de sermos selados pela Ruach. Mas para isso, nós devemos estar cheios do amor de Hashem. Estão, irmãos, tentando remover o domo, a proteção. E nós sabemos que isso vai acontecer, que a Ruach será removida da terra. Mas todo aquele que estiver unido em amor com Hashem através de Yeshua, e consequentemente com cada membro do corpo do Mashiach, o próprio Mashiach estenderá o seu talit, cobrindo, protegendo, suprindo, livrando de todo mal, neste período que será um período terrível sobre a terra, sem a proteção que temos hoje. E está sendo removida. Entendam, irmãos, o que está sendo falado. Entendam o que o Senhor está colocando diante de nós. Entendam a importância de nós decidirmos amar e nos permitirmos ser amados. Entendam, irmãos, a importância de nós não rejeitarmos mais um ao outro e o Senhor. Nós somos chamados para amar e não rejeitar, irmãos. Ninguém foi mais rejeitado do que Yeshua. Ninguém foi mais rejeitado do que Yeshua quando esteve aqui, irmãos. E Yeshayahu 53 declara muito bem para nós. Um homem que sofreu. E ele, irmãos, amava as pessoas. Ele sentia a dor das pessoas. Ele se preocupava, ele se ocupava em ouvir as pessoas, irmãos. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de aprender um pouquinho sobre o meu mestre, sobre o nosso mestre, que realmente se ocupava em ouvir, em trazer cura, libertação, e ele sentia a dor das pessoas porque ele amava, mas aqueles a quem ele veio, ele foi rejeitado, ele foi traído, mas nem por isso ele deixou de aplicar, de inserir amor na vida das pessoas todo o tempo que esteve aqui. Que nós possamos decidir fazer o mesmo e não tomar uma decisão de nos afastar quando qualquer tipo de situação, mais simples que seja, aconteça comigo e com você, e nós já viramos o rosto, ou já não queremos mais amar, ou já quer saber, isso aqui para mim está muito difícil, não, essa pessoa aqui, não adianta, não dá jeito. Como não dá jeito, irmãos? Nós também damos trabalho. Nós também damos trabalho. Quantas vezes também nós nos colocamos em situações muito difíceis, mas Yeshua vem com amor, com paciência, trabalha na minha e na sua vida. E é o mínimo que é esperado de mim e de você fazermos o mesmo com o nosso próximo. E isto começa dentro da nossa casa. Para nós fecharmos. Korah, Datan e Aviram, juntamente com os 250 que os acompanhavam, se tornaram cegos a partir do momento que rejeitaram Moshe e Aharon. Eles rejeitaram Moshe e Aharon e rejeitaram Hashem. E assim se perderam nas trevas dos desejos de seus olhos. 1 João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda jaz em trevas. A pessoa mantém seu amor pelo irmão, a pessoa que mantém seu amor pelo irmão permanece na luz. E não há nada nele que o faça tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas. Sim, essa pessoa anda nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas a cegaram seus olhos. Agora, irmãos, versículos 15 e 16, do mesmo capítulo 2 de 1 Yohanan. Não amem o mundo nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida não provêm do Pai, mas do mundo. Estes homens estavam nestas condições, irmãos, e não perceberam, pois estavam cegos. E vejam os irmãos o que disseram de Moshe, o que esses homens disseram de Moshe. Bamidbar, Números, capítulo 16, 12 a 14. Em seguida Moshe mandou chamar Datã e Aviram, os filhos de Eliav. Eles, porém, responderam: nós não subiremos. É algo sem importância ter nos tirado da terra que sobejam leite e mel para nos matar no deserto, a tal ponto que você se arroga o papel de ditador sobre nós. Você não nos trouxe a todos para uma terra em que sobejam leite e mel, e também não nos deu a posse de campos e vinhas. Você acha que pode arrancar os olhos desses homens e cegá-los? Nós não subiremos. Que o Senhor nos guarde, irmãos, do espírito de apostasia e do engano, do erro, dos nossos desejos. Vejam, estes homens, eles novamente lançaram palavras de acusação, de cobrança, de julgamento, imputando culpa e responsabilidade a Moshe pelas suas próprias decisões. E não somente isso, irmãos. Eles chamaram o mal de bem e o bem de mal, dizendo que a terra a qual eles tinham saído era terra boa, de abundância, e que não tinha dado o que havia prometido, como se Moshe fosse obrigado a dar alguma coisa para eles. Prestem atenção que diz o texto de Yeshayahu, capítulo 5, 20 a 24. Preste atenção, de pessoas que chamam o mal de bem e o bem de mal. Yeshayahu, Isaías, capítulo 5, 20 a 24. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, que transformam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dos que se veem como sábios, achando-se como inteligentes. Ai dos que são heróis em beber vinho, homens cujo poder consiste em misturar bebidas fortes, que absolvem o culpado por subornos, mas negam a justiça ao justo. Portanto, como o fogo consome o restolho e a palha é consumida pela chama, assim sua raiz apodrecerá e suas flores serão espalhadas como pó, por rejeitarem a Torá de Adonai de Sebaot. Eles desprezaram a palavra do Santo de Israel. Nós já sabemos qual foi o final destes homens, por rejeitarem a Torá, por rejeitarem a Hashem, por chamarem o mal de bem, o bem de mal, por fazerem o doce amargo e o amargo doce. Percebam, irmãos, o que a falta de amor, a rejeição e o interesse pessoal nas pessoas, nas coisas desse mundo faz. Cega totalmente a tal ponto que a pessoa corre de braços abertos ao encontro da morte. E eles ainda ali, irmãos, afrontaram Moshe, dizendo que achava que poderia arrancar os olhos deles, querendo dizer que Moshe queria deixá-los cegos para que o seguisse, mas eles estavam cegos. Esses homens se apoiaram cegamente em sua própria sabedoria louca. Rejeitaram a Torá de Hashem e acabaram colhendo o resultado da sua rebelião. Da mesma forma acontecerá com todos que rejeitarem a Hashem. Que possamos, irmãos, sempre dar o benefício da dúvida. Sempre que acreditamos estar 100% certos de alguma questão. Principalmente, irmãos, quando achamos que alguém é responsável pelo que acontece de bem ou de mal sobre nós. Cuidado com este pensamento, cuidado com este raciocínio. Nós sabemos que a Escritura diz do que se queixa o homem.
do seu irmão? Do que você se queixa dos seus problemas? Você está se queixando de quem pelos seus problemas? Por tudo que você está enfrentando, o que está fazendo mal para você? Você está se queixando de quem? Se queixe de você mesmo. Que nós, irmãos, não caiamos na armadilha do nosso coração enganoso, vigiando assim o nosso comportamento, para não pecarmos com a nossa língua, como aqueles homens fizeram. Mas antes nós façamos como em Colossenses 3, 14 e 15. Acima de tudo isso, porém, revistam-se de amor, que une todas as coisas com perfeição, e que a shalom procedente do Messias, seja quem tome as decisões do seu coração, porque vocês foram chamados, nós somos chamados para integrar o corpo indivisível do Messias. Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Enquanto eu preparava essa mensagem, estava terminando, e isto foi esta noite. Eu pude ver, irmãos, o que o Senhor tem para nós. Quando nós estamos em unidade, que o Senhor já nos ensinou, não dado as mãos. Se nós tivéssemos espaço aqui, eu faria, para que nós pudéssemos ter a compreensão de o que eu vi. Mas com os braços entrelaçados e com as mãos assim, ó. Com os braços e formando um quadrado, irmãos. Quando se une desta forma, fortemente, então Yeshua podia assim entrar, como entrou no meio e ficou no meio desta unidade entre as pessoas e estendeu o talite. Nós oramos, Senhor, estende o teu talite sobre mim. Mas se nós não estivermos em unidade, irmãos, e eu pude ver, irmãos, e ele estendia o talite dele e cobria todos, desta forma. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Olhemos uns para os outros, irmãos, com amor. Se nós olharmos um para o outro, irmãos, querendo tirar algo, irmãos, já estamos derrotados, destruídos. Mas, irmãos, como foi dito, a rua está sendo removida, terrível será este tempo sobre a terra. Nós vamos precisar do talite de Yeshua, da presença dele no nosso meio, como tem estado. Mas nós precisamos parar de remover a presença do Senhor. Precisamos parar de rejeitar o nosso mestre e aceitar com alegria cada palavra, cada repreensão. Aceitar, se alegrar. Quando você ouvir algo duro, se lembre, o Senhor me ama. Ouviu algo duro, se lembre, o Senhor me ama. E lembre que Ele é amor, a essência dele é amor. E sem o amor dele não tem como ter a presença dele, porque Ele é amor. Você quer a presença do Senhor, mas você não quer amar. E nem se permitir ser amado. Que o Senhor possa ter falado com todos vocês, em nome de Yeshua. Próxima atividade, no próximo Shabat 19/6, nós teremos uma única paraxá 39, Rokat, regulamentos. Esta paraxá Rokat nos ensina sobre a mitzvah da vaca vermelha para Adumá, cujas cinzas eram usadas para purificar as pessoas que se contaminassem ao tocar em cadáver. A narrativa salta 38 anos e inicia a descrição das coisas que ocorreram um pouco antes do povo de Israel entrar na terra prometida. Que o Senhor possa falar com todos vocês, todos estão convocados a fazer esta leitura em nome de Yeshua Mashiach. Pai, eu levo diante do Senhor as nossas vidas pedindo perdão, Pai, quando nós pecamos contra o Senhor, rejeitando o Senhor, rejeitando o nosso Mestre Yeshua, rejeitando aquilo que o Senhor tem graciosamente nos concedido. Nos perdoe, Pai, porque coisas simples que o Senhor vem sobre as nossas vidas nos conceder, nós rejeitamos, Pai. Quantas vezes nós rejeitamos uns ao outro, quantas vezes nós não queremos, Pai, sentir a dor do nosso irmão, porque nós já estamos cheios de dores, Pai, nós já estamos cheios de problemas, mas quando nós decidimos amar, Pai, nós nos esquecemos que nós somos curados. Quando nós decidimos amar, quando nós decidimos, Pai, lutar pela causa do nosso irmão, o Senhor luta pela nossa causa. Nos perdoe, Pai, pelo nosso egoísmo, pela nossa cegueira. Por muitas vezes, Pai, nós caminhamos de braços abertos para a morte e o Senhor, Pai, vai lá e nos dá mais uma oportunidade e nos remove do Sheol. Pai, estes homens não tiveram esta oportunidade. Aqueles que não desceram ao Sheol vivos, Hashem, foram queimados
pelo fogo. Pai, nos ajude a aproveitar cada oportunidade que é nos dada, Hashem. Cumprimos os nossos dias nessa terra tendo a Tua presença, podendo repassar, Pai, assim como Yeshua fez, até o último suspiro dele. O nosso Mestre inseriu o amor nesta terra, nas vidas, Pai. E eu peço a Ti que até o último suspiro nosso nesta terra, nós podemos fazer o mesmo, se nós queremos de fato, Pai, seguir o nosso Mestre, como nós dissemos, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja.